E o que você está vendo aí por conta da queda do Bitcoin que teve aí, principalmente por conta das tarifas do Trump? O que você vê aí pro futuro do Bitcoin? Que ele subiu pra caramba, começo do ano passou dos 100 mil dólares, 110 mil dólares quase, e agora com essa queda muitas pessoas estão assustadas. Acredito que esse mês de abril ele seja o mais importante, só que, assim, essas tarifas foram anunciadas mais ou menos em fevereiro, então o mercado teoricamente tinha precificado as tarifas, né, quando o Bitcoin tocou lá os 109 mil dólares em janeiro. Aí veio essas tarifas em fevereiro, né, o Bitcoin já estava corrigindo um pouco. O mercado ele corrigiu um pouquinho mais quando foi anunciado, né, o Trump foi anunciando uma semana, ele anunciava uma tarifa, aí outra semana anunciava outra. Só que, né, em abril, agora na virada do mês, ele mudou a regra do jogo. Aí, mudando a regra do jogo, a gente viu tudo derretendo, né? S&P, Nasdaq, Russell 2000 e o Bitcoin também, ele derreteu, mas, assim, proporcionalmente, igual a gente estava conversando antes, né, do podcast, com o Matheus, a queda do Bitcoin ainda não foi tão proporcional à queda do S&P 500, né? Porque o S&P estava tocando topo histórico. Ainda em fevereiro, o Bitcoin já estava corrigindo. Aí, agora na virada do mês, quando mudou a regra do jogo, agora a plaquinha não tá mostrando agora mais, né? Bugou a plaquinha, foi a zero já. Já era, corram para as colinas. Mas eu acho que tá em 76 mil dólares agora na hora do podcast, né? Então teve uma correção do topo até agora de 34% já. Teoricamente, no ciclo de alta do bull market, é uma queda esperada. Essa queda de 30%, 34%, porque ele já fez essa mesma queda ano passado, em 2024. Foi quando ele bateu em 74%, no início do ano, quase o mesmo cenário que agora, né? E foi ao longo do ano inteiro, corrigindo 9 meses, mais ou menos, lateral, assim, corrigindo bem devagar. Ele tocou lá 48 mil naquele dia da bolsa japonesa. Dos juros lá, que ia mudar os juros, aí isso afetou a bolsa derreteu, aí o Bitcoin caiu também num pânico. Mas geralmente esses períodos, essa semana, né, que a gente está na semana de pânico, de venda, panic selling, né, da venda em pânico, costuma ser um dos melhores momentos de compra. Geralmente é nesse momento que forma fundo. Mas, se as regras do jogo mudarem de novo, aí a gente pode até ver o Bitcoin mais barato. Eu vejo que tem duas linhas de pensamento que os especialistas, as pessoas estão, né? Então, uma delas é que vai ter uma recessão, vai ter uma crise muito forte. Tem gente que até compara com a Grande Depressão lá de 29. E outro pensamento que eu vejo que, pelo menos eu acredito que vai ser mais próximo dessa linha, é que a gente vai ter realmente tarifas, vai impactar a economia, porém o Banco Central americano vai ter que cortar juros, vai ter que voltar a injetar dinheiro na economia e, historicamente, quando tem mais dinheiro na economia no M2, consequentemente o Bitcoin acaba subindo. Você acaba enxergando o que lado mais nesse momento? Eu ainda estou do lado da tendência de alta, então eu estou olhando mais para a tendência e também para os dados que indicam recessão, né? Tem outros dados, não só o medo do mercado sobre uma recessão, mas tipo taxa de desemprego, como é que está a desaceleração da economia americana. Então a gente ainda não está em dados que gritam inflação, mas se a gente olhar nos indicadores sociais, assim, de métricas de medo ou ganância, o mercado já acha que vai ter recessão. É assim, quase certeza que vai ter recessão, o mercado acredita. Por isso que a gente tem esse desconto, né? Não só no Bitcoin, mas também na Bolsa Americana, muitas coisas do exterior. Não foi só a Bolsa que caiu, né, nessa semana, foi o mundo inteiro teve uma correção. Só que os Estados Unidos sofreu mais. Mas eu tô mais do lado ainda, acreditando que a gente vai ter o Bitcoin vai passar do topo histórico esse ano ainda. Não vou dar uma data exata, né? Porque senão o pessoal fica bravo depois. Aí envelhece mal, né? Aí envelhece mal. Exato. Mas, se eu não me engano, no último podcast que a gente fez, tava em 30 mil e aí a gente deu um chute em 100 mil dólares, não deu? Até o final de... Não lembro se era 2023 ou 2024 o chute. Acho que tinha dado, mas era 24, se eu não me engano. Era 24, e foi no final, na linha ali, no final do 24, bateu 100 mil. É verdade, né? Foi isso. O podcast foi em novembro de 23, aí não faria sentido falar que ia bater 100 mil em 23 ainda, né? Exato. Aí foi no final de 24. É verdade. E bateu mesmo, bateu realmente. 100 mil no final do ano. Então, olha lá, a gente tem bola de cristal. Vamos ver então, qual que seria seu chute aí pro Bitcoin final desse ano? Olha, ainda acredito que esse ano ele pode bater 157 mil dólares por unidade. Ainda tá... Vou falar que ainda tá até que conservador aí. Tá conservador, porque tem gente já falando em 220 mil dólares, né? Eu lembro que da outra vez que a gente fez podcast, tinha gente falando já nos 150, 200 mil
quando a gente falou 100 mil. A gente, Aham. teoricamente, foi conservador também. E foi o que acabou batendo mesmo. né? Foi um Então, pouquinho mais, eu acho, até. Foi, sei lá, 102, virou o ano no 102, acho. por aí foi. Acho que quando virou o ano, acho que tava nos 90 e poucos, talvez, mas deu uma chegou quedinha, nesse deu uma 100, quedinha. Aham. Mas o que eu vejo é que se o ciclo de alta não acaba e vai se manter, acredito que 150 mil dólares ainda é conservador, com tudo que tem de positivo pro Bitcoin, que teve a questão das tarifas agora, o mercado tá incerto em relação a isso, recessão, mas ao mesmo tempo é aquilo. O Trump foi lá, demitiu o Gary Gensler da SEC também, e eu vejo que tem diversos fatores positivos aí pro mundo cripto, então esse cisne negro que tá acontecendo agora, que tá causando pânico, mas com ele saindo, tendo uma previsibilidade maior e o ciclo de alta continuando, eu acho que tem até um potencial maior aí pro Bitcoin. E eu vejo que talvez o que defina o preço máximo vai ser quanto dinheiro vão injetar, né? Quanto mais dinheiro, mais ele pode subir. Exatamente. Sobre os juros lá que você tinha falado, né? Teoricamente, a gente teria um corte, 2 cortes esse ano de juros no mercado americano, né? Aí, corte de juros aumenta a liquidez, naturalmente. Então, com mais liquidez, tem mais dinheiro para entrar no Bitcoin ou até nas altcoins, se o Bitcoin voltar a subir, né? Por enquanto, ainda a gente só pensa em Bitcoin, não pensa tanto nas altcoins. Mas, se a gente tiver 2 cortes, a gente teria, sei lá, X valor do Bitcoin. Seria os 120 a 150. Mas, como a economia desacelerou, mudou a regra do jogo das tarifas, que pode afetar também a economia, desacelerar mais, aumentar a inflação, o mercado já precifica até 5 cortes. Ou seja, a gente já mais do que dobrou a quantidade de cortes de juros. Então, no curto prazo, o Bitcoin até pode cair mais no curto prazo, porque está muito parecido o contexto atual com 2020 e também o que aconteceu na Bolsa lá em 87, porque a gente teve assim um flash crash também. 2, 3 dias a Bolsa caiu mais de 10%, o S&P 500 no caso, né? Lá em 87, 2020 também, caiu até mais, né? Em março, mais ou menos, foi meio que no mesmo período, assim, de março, foi no início de março para abril, porque eu lembro que foi meio que no meu aniversário, assim, que caiu e teve aquele flash. Naquela época o Bitcoin tinha caído 50%, né? Caiu 50%. Acho que ele chegou até a cair 62%, assim, pegando do topo ali até o fundo da correção. Aí deu algumas semanas, aquela foi uma das melhores compras que quem tinha caixa fez, né? Porque naquela época que eu não tinha muito caixa. Eu ainda estava na faculdade, tinha um pouco de dinheiro investido, tinha até um mini caixa, só que, assim, nessa correção, sei lá, o Bitcoin tinha caído 20%, aí eu já comprei. Só que eu fui muito afobado, no caso, né? Eu gastei todo o meu caixa, eu tive que ver ele ainda cair mais 30% do topo, vendo aquele aporte desvalorizando, para depois ele ter uma recuperação um tempo depois. Mas foi triste, assim. Ficar vendo... Eu virei um marinheiro no meio do mar, assim, você vai lá, não tenho mais caixa, já aportei tudo, achei que tava bom e caiu mais. Você sabe que você tem que comprar, mas você não tem o que fazer. Você tem que ficar olhando. Agora, depois desse acontecimento de 2020, aí eu aumentei bastante quanto eu tenho em caixa, assim. E não fico sem caixa. Eu gastei muito caixa agora, em março, só que eu ainda tenho um caixa lá, se ele cair abaixo de 74 mil. E hoje você tem 100% cripto? Como é que é? Cripto e dólar? Você tem algum investimento no mercado tradicional? O que você vê? Eu tinha um investimento um resquício de investimento de mercado tradicional lá de 2020 e 2019, quando primeiro eu comecei em Tesouro Direto, aí depois eu fui para Bolsa B3, né? Aí que eu comecei a entender mais de longo prazo, hold, etc. E depois eu fui para Bitcoin e para cripto, né? Na verdade foi um pouco antes, foi 2016 que eu comecei a investir, mais ou menos. 2017 fui para Tesouro e B3, né? Nessa fase aí, 16, 17. Aí depois em 18 eu entrei em Bitcoin. Que eu comprei, assim, não no topo, porque ele bateu o topo em 2017, 18. Mas eu comprei, assim, no 30% do bear market. Ainda faltava 70%. Ou seja, eu comprei caro o Bitcoin lá atrás. Aí eu levou mais de 1 ano e meio o meu dinheiro que eu aportei lá voltar no, tipo, 0 a 0. Assim. Entendi. Porque eu aportei num timing errado. Eu não entendia muito de análise gráfica, não entendia muito de indicador de cripto, mas foi lá que eu comecei a descobrir esse mercado, né? E hoje, né, depois dos anos, eu tô praticamente 90% em cripto, ou até um pouquinho mais. Eu tenho uma parte, assim, de reserva em Tesouro Direto mesmo, porque... Mas reserva pra de emergência viver aqui no aí. Brasil, assim, reserva de emergência. E eu até tinha um resquício, assim, dessa época de fundo imobiliário, etc., mas eu vendi tudo, assim. Eu fiquei com preguiça de vender nos anos passados por causa do negócio de imposto, de declarar imposto. Eu só pegava no programa e falava, repetir do ano anterior. Entendi. Eu tinha isso, mas, assim, irrelevante, sabe?
quase tudo está em cripto. A maior parte em Bitcoin, uma parcela está em stablecoin e eu tenho um pouco em S&P 500 também. Entendi. E você vê o Bitcoin sendo que para quem tá começando agora no mercado de cripto, ouve Bitcoin, ouve outras criptomoedas e acham que é algo muito próximo. Você vê também que o Bitcoin é uma coisa e as outras altcoins é algo completamente diferente, ou você acha que tem alguma relação, tem algo parecido aí dentro? Não, ainda acho que as altcoins no geral são só, assim, a maioria, se não 100%, é porcaria, é um lixo completo. Você só tem que entender timing de mercado para você saber quando se expor nelas, porque aí você ganha mais Bitcoin num período específico, que agora está bem curto, está mais curto que do ciclo anterior. Tá, assim, eu fiz uma pesquisa das altcoins, faz uns 2 meses mais ou menos, assim, pegando e estudando esse ciclo de alta e comparei com o anterior, né? Nesse ciclo, assim, só 12 altcoins ganharam do Bitcoin num período de mais de 90 dias, assim. Se você compra e espera 90 dias, só 12 altcoins ganharam do Bitcoin. Agora deve estar até menos, porque de fevereiro para agora, né, as altcoins morreram e derreteram. Desde janeiro, né, elas vêm caindo. Então, no geral, não vale a pena você se expor por muito tempo nesse ciclo em altcoins. Assim, até janeiro, mais ou menos, 22 dias, de 10 a 22 dias, valia a pena em algumas e geralmente nas maiores. Depois que o Trump ganhou, que teve uma subida boa nas altcoins, depois corrigiu tudo. O mercado estava eufórico, né? Porque o Trump prometeu tudo e Exato, tanto que a entregou muita dominância coisa. deu uma queda na dominância e depois a dominância voltou a crescer de Disparou. volta. Foi um Esse período foi o único de... período que valeu a pena, né? Estar sim. exposto em altcoins. E quem comprou em 2023, naquela época que a gente estava no podcast, valeu a pena também. Algumas altcoins das maiores, por exemplo, Solana, naquele podcast também, ó como envelhece mal. Eu tinha falado que naquela época não valeria a pena comprar Solana, porque ela tinha vários problemas, né? De segurança, toda era hackeada, por isso que ela estava barata. Mas de 2023 para... durante 2023, aí eu comprei Solana, mas foi depois do podcast, né? Quando que foi o podcast? Foi dezembro. Novembro Novembro. de 23. Então foi 24. 24 comprei Solana. Nesse período ela voltou a subir já. Mais ou menos estava em $80, ela chegou a $290 na pós do Trump. Aí tinha que sair. Eu vendi uma parte de, sei lá, 30% de Solana da carteira em janeiro, um dia antes da pós do Trump, se eu não me engano. Tava em 200, chegou a 290, mas eu vendi uns 270. 30%. Aí eu fiquei segurando. Aí em fevereiro eu vi que o negócio azedou de vez para altcoins, aí eu saí de Solana em $180. Ou seja, se você pensar no risco e retorno de onde eu entrei para onde eu saí nesses 70%, valeria mais a pena comprar só Bitcoin do que Solana. Porque o risco que você vai ter... muito maior, um retorno igual. Praticamente deu na mesma comprar Bitcoin. Exato.